Olá, como você está? Hoje, nosso objetivo de estudo é estudar a respeito de Jesus do ponto de vista das primeiras pessoas as quais ele atraiu para si. Você pode até pensar que essas pessoas foram atraídas somente a partir do ministério que ele iniciou quando tinha 30 anos de idade. Mas se você for analisar com um pouco mais de cuidado, você perceberá que antes disso, bem antes disso, ele atraiu pessoas. Isso mesmo, a partir do seu nascimento. Então, as primeiras pessoas que o visitaram foi um grupo de pastores de ovelhas. Agora, você precisa perceber uma outra coisa aqui. No período que Jesus veio ao mundo, o mundo se encontrava em uma condição espiritual tão alarmante, tão deplorável, que o tipo de mestre, o tipo de salvador que o seu próprio povo esperava era um líder militar, um líder nacional, alguém que sentasse de fato no trono. Muito provavelmente, eles não viam no Messias uma pessoa quem deveria necessariamente morrer por eles. E se morresse, seria interessante para eles que ficasse alguém em seu lugar que fosse tão poderoso quanto. Dessa forma, com o passar dos séculos seguidos, eles perderam a noção, perderam a visão de um Messias em relação principalmente às questões morais e espirituais da humanidade. E passavam a esperar por alguém que simplesmente fosse um líder e que destruísse os dominadores que os tinham reduzido apenas a uma parte do seu território. Dessa maneira, esses pastores eles necessitaram de um pequeno auxílio divino ao verem visões, sonhos e também cenas onde anjos cantavam, anunciando a vinda então do Messias. Entretanto, a partir do momento que eles tiveram essas indicações, eles puderam reconhecer, mesmo naquele pequeno bebê, o Salvador do mundo. Eles confiaram naquilo que foi dito, que foi revelado a eles. E dessa forma, essa fé os recompensou. Nós não sabemos o que exatamente aconteceu a esses pastores após esse encontro com Jesus. Muito provavelmente no céu poderemos ter surpresas. Outro grupo que também teve contato com Jesus alguns dias após o seu nascimento foi o dos magos do Oriente. Perceba que a palavra de Deus não diz que eram 3 e nem que eram reis. Então você pode procurar aí nos textos dos evangelhos e não vai dizer que os reis magos, como as pessoas costumam chamar, eram 3. E nem dá os nomes. Então de onde vêm essas informações aí? Vêm de outras fontes extra-bíblicas. Em que sentido que eles eram magos? Eles não eram magos do tipo que lidavam com magia, com feitiçaria. Eles eram pessoas que lidavam com filosofia, com assuntos relacionados à sabedoria. Então eles eram filósofos, tá? Eles eram sábios. Por incrível que pareça, contam relatos fidedignos que eles tiveram acesso a escrituras do Antigo Testamento. Entre elas estava aí a bênção que Balaão pronunciou sobre Israel, que você pode encontrar no livro de Números.
A bênção que Balaão pronunciou sobre Israel, ela incluía uma frase que dizia que uma estrela procederia de Jacó. E isso despertou a atenção, a curiosidade deles. Eles começaram a estudar mais a respeito desse assunto. Dessa forma, eles chegaram até Jesus e viram naquela estrela o sinal correto que apontava para, inclusive, o lugar onde o Salvador havia nascido. Já imaginaram o que teria acontecido se eles não houvessem acreditado nesse sinal? Dessa maneira, apesar do alarme de Herodes, porque Jesus havia sido chamado de rei, ele teve receio que esse rei crescesse, depusesse a ele ou a sua família, né? Entretanto, esses filósofos orientais, eles o procuravam não para matá-lo, mas para adorá-lo, porque reconheceram nele o Salvador do mundo, o Messias, conforme as Escrituras do Antigo Testamento eles puderam ler. Como é importante entender essas coisas, não é verdade? E amanhã nós teremos então o nosso estudo adicional. Eu espero você tenha em suas mãos aí sempre o seu guia de estudos. Um grande abraço e que Deus te abençoe.